Vamos fazer as pazes com as emoções. Elas não são as vilãs da história, elas não são nossas rivais. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com você sobre as emoções. Por que a gente tem dificuldade de lidar, como fazer, o que acontece. Vamos entender um pouco melhor, que eu acredito que isso pode ajudar você a gerenciar melhor as suas emoções. Eu sou a Nathane Martins, sou psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Bom, gente, vamos lá, vamos entender um pouco melhor por que a gente rivaliza tanto, por que a gente tem tanto medo das nossas emoções e a gente não consegue lidar com elas. Bom, o primeiro passo é isso que eu falei. Para de rivalizar, para de tentar lutar contra as suas emoções, porque isso só vai piorar, só vai intensificar. Todo o seu foco atencional vai para o desconforto que você está sentindo com a sua emoção e você não vai conseguir se livrar delas, até porque elas são boas, elas não são ruins, elas têm uma serventia para nós, elas têm funções importantes. Então vamos entender. As emoções, elas são algo fisiológico, elas são alterações que acontecem para que a gente possa agir frente a mudanças do ambiente, frente a situações. Ou seja, elas nos orientam a agir de acordo com a situação que se apresenta. Olha que função importante, então não dá pra gente se livrar delas. Seria um caos, né? Então, é aquele velho ditado, você não pode com elas, junte-se a elas. Então, aprenda a conviver e a lidar melhor com as suas emoções. E aí, por que é tão difícil? Vamos entender um pouquinho, né? Claro que existe um mundo, né, de assunto, de coisas aqui a respeito das emoções. Eu vou trazendo aqui aos poucos, para não ficar também muito complexo, mas vamos entender de forma resumida. Eu sempre falo aqui, né? Nós não podemos deixar de lado que nós temos crenças, nós temos interpretações das coisas. Então, né, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com essa questão. Não é a situação em si, mas é o que eu interpreto dela, é o significado que aquilo tem para mim. Então, a maneira que eu processo as informações e eu processo as situações vão me causar emoções, né? Vão desencadear alguma emoção frente àquilo que eu processei. Então, se eu entendo, por exemplo, uma situação como ameaçadora, como aversiva, como perigosa, provavelmente vai desencadear o medo. Se eu entendo uma situação como injusta, como um ataque, como uma ofensa, provavelmente vai me desencadear a raiva. Se eu recebo uma notícia ruim, uma notícia, né, desagradável, pode desencadear uma tristeza. Então, perceba, é uma alteração, algo que aconteceu, uma situação, e ali vai despertar emoções do nosso repertório para que a gente consiga agir. Só que se não é o fato, né, se como eu interpreto, como eu significo aquela situação, é isso que vai interferir na maneira como eu me sinto. Além disso, o problema não é a emoção em si, mas é que geralmente a gente encontra formas disfuncionais de reagir, né? Formas disfuncionais de agir com as nossas emoções. E é aí que mora o problema, é aí que a gente intensifica elas, é aí que a gente faz coisas, às vezes, na qual viemos a nos arrepender. Por exemplo, a raiva causa muito isso. Então, a maneira disfuncional é o problema. Ou descontamos na alimentação, ou em compras compulsivas, ou em atitudes compulsivas, né? Tentando ali fazer uma regulação, né? Uma autorregulação. Então, por exemplo, comer em excesso pode ser uma forma de tentar regular a emoção, uma compulsão por compras, alguma coisa tentando regular, tentando organizar aquela emoção. E isso é disfuncional, porque causa uma série de outros problemas. Por quê? Vamos partir do raciocínio que se as emoções não vão deixar de existir, elas vão acontecer.
Se toda vez que uma emoção, eu for acometida de uma emoção, eu for lá e comer em excesso, eu tô causando um mal para mim. Se toda vez que eu for acometida de uma emoção, eu for lá e sair comprando um monte de coisa para tentar alcançar ali um alívio, um bem-estar, um prazer momentâneo para me regular, eu vou causar um problema. Então, perceba, é o que a gente faz, é o que a gente interpreta e é o que a gente faz que vai determinar o caos daquele momento da emoção. E isso acontece muito porque quando a emoção vem muito forte, quando ela é muito intensa e geralmente ela causa um desconforto também muito intenso, a nossa capacidade de raciocínio diminui, né? Então, até também como uma medida ali de preservação, né, de sobrevivência, por exemplo, em uma situação de perigo, onde você vai sentir medo, você não vai parar para raciocinar, você não vai ficar ali, você não vai conseguir fazer uma conta matemática, não, você tem o instinto de sobrevivência, né? Então, a emoção vai te fazer ali agir para a sobrevivência. Então, de fato, a nossa capacidade racional, ela fica mais diminuída. E isso acaba prejudicando ali o nosso julgamento da situação, porque se já existe uma interpretação daquela situação e eu já não estou lá com a minha capacidade de raciocínio lógico muito aguçada, né, eu vou acabar me deixando levar ali pelas emoções. Inclusive, outra coisa que é um componente que acaba pesando um pouco ali são as distorções cognitivas. E temos, inclusive, uma distorção cognitiva chamada raciocínio emocional. Por quê? No momento que o nosso raciocínio lógico mesmo, nossa parte racional, ela é diminuída, as emoções acabam tomando uma força e uma proporção como se elas se tornassem verdades absolutas, né? Então, esse raciocínio emocional é como se eu chegasse a uma conclusão, né? Eu raciocino, eu chego a uma conclusão de acordo com o que eu estou sentindo e não de acordo com os fatos, não de acordo com o raciocínio mais lógico. E aí, por isso que é chamada essa distorção de raciocínio emocional. Além de distorções como catastrofização, que eu sempre imagino um final trágico, catastrófico para alguma coisa, né? Um filtro mental, onde eu descarto ali coisas positivas e filtro só informações negativas, amplio informações negativas. Então, é uma série de coisas que culminam nesse desconforto aí em lidar com as emoções. E aí, isso acaba afetando também o nosso tempo subjetivo, né? Parece que vai durar para sempre, parece que as emoções são eternas e aquele desconforto vai durar para sempre. E por mais que a gente passe por eles várias vezes na vida, e eles vêm e vão, duram um momento e passam, a gente torna a achar que aquilo é eterno. Meu Deus, eu não quero sentir aquele desconforto e parece que nunca vai passar. E aí a gente parte para alguma regulação que acaba sendo disfuncional. E isso está ligado também com a nossa capacidade de tolerância ao desconforto. Nós somos intolerantes às vezes ao desconforto. E sim, as emoções elas podem ser desconfortáveis, elas são desconfortáveis muitas vezes. Afinal de contas, vamos aqui e pela lógica, se elas acontecem para nos sinalizar uma alteração e para nos ajudar a agir frente a alguma situação, algum estímulo, se elas não causassem nada, se elas fossem muito brandas, muito mornas, a gente nem ia perceber. Elas precisam incomodar, elas precisam aparecer, elas precisam sinalizar alguma coisa. Então, a nossa tolerância a esse desconforto é o que conta muito também no gerenciamento dessas emoções. E uma coisa que ajuda demais nesse gerenciamento de emoções, né, em administrar melhor aí as emoções, é o autoconhecimento. Entender quais os nossos padrões de resposta, os nossos padrões ali de funcionamento. Quando a gente começa a entender ali, perceber os nossos padrões, a gente começa a conseguir também encontrar outras ferramentas. Então, eu percebo o meu padrão disfuncional, aí eu consigo trabalhar nele para algo mais funcional. Porque se eu fico só no piloto automático, eu não vou perceber nada, nem a emoção, muito menos o que eu faço com ela. Então, o autoconhecimento é muito importante. Uma coisa que é muito comum é o que geralmente acontece, dois grupos ali, vamos separar em dois grupos de pessoas, duas formas de lidar com as emoções. Ou é uma pessoa
aversa às emoções, ela não entra em contato com as emoções dela, é como se fosse, as emoções é um tabu, ela não entra em contato porque ela não quer sofrer, ela associa a emoção ali com sofrimento, então ela rejeita a emoção, ela não fala da emoção, ela não percebe a emoção, ela ignora a emoção, ou seja, ela é aversa, ela tem uma baixa taxa de resposta emocional ali. E isso é ruim, porque ela acaba não conseguindo nem identificar o que ela sente. E o outro grupo são pessoas que são muito ativas emocionalmente, elas são muito reativas, muito emocionais e acabam tendo comportamentos muito impulsivos também com essa emoção, elas são bem desreguladas. E aí, no caso do primeiro exemplo, onde as pessoas não acessam essa emoção, a gente vai trabalhar para que elas possam entrar em contato com essa emoção, vivenciar essa emoção, ver que está tudo bem, né, tolerar o desconforto, aprender a identificar a emoção e as suas reações fisiológicas e comportamentais. Então, ela vai precisar entrar em contato com as emoções. E as pessoas que são muito ativadas emocionalmente, elas são muito, né, emoção à flor da pele ali, nós vamos fazer um movimento contrário delas regularem a emoção. Então, elas entram em contato, isso é bom, mas está demasiado, está desregulado. Então, a gente vai trabalhar para que ela consiga se autorregular e se gerenciar de uma forma funcional. Então, basicamente, a gente nota esses dois tipos de funcionamento aí frente à emoção. E a gente tem que ter em mente que aqui o intuito não é resolver os nossos problemas. Então, se eu regular as minhas emoções, se eu me gerenciar, vou resolver o problema? Não. Isso não vai resolver o seu problema, mas isso vai interferir, vai ter um peso significativo na sua capacidade de resolução de problema. Então, você regular a sua emoção de forma assertiva, de forma funcional, vai fazer com que você tenha maior capacidade de resolução de problemas também. Então, a emoção por si só não vai resolver o problema, mas pode determinar se isso vai ficar pior, né? Se vai piorar a situação. Como um exemplo, eu vou colocar essa imagem aqui para vocês na tela, para você ver essa imagem que eu gosto bastante. Eu até mostro ela para os meus pacientes explicando, né? Que a questão é a forma como a gente reage. Então, olha, o ovo em contato com a água fervendo, água quente, ele endurece. A cenoura, ela diz que ela amolece. E o café fala que ele fica uma delícia. Então, né, o pó do café com a água virou um cafezinho gostoso ali. E então tem esses três exemplos. A água, por sua vez, diz: eu sou a mesma para todos vocês, né? O que interfere aí é a forma como cada um reage a mim. Então, isso se aplica muito a esse conteúdo aqui que eu tô falando para vocês. As emoções, elas existem. Elas são fundamentais, elas são boas, elas são, né, essenciais na nossa vida, mas o que vai definir é a forma como a gente reage a elas, como a gente gerencia tudo isso. E existem várias técnicas, a gente trabalha inclusive, né, na terapia cognitivo-comportamental com várias técnicas aí para trabalhar as emoções, esse gerenciamento das emoções. Muitas coisas ajudam, como atividade física, uma técnica de relaxamento, um relaxamento muscular progressivo, é uma técnica que a gente usa também. Respiração diafragmática, então aquela respiração que a gente inspira pelo nariz lentamente, solta pela boca lentamente, tentando utilizar o diafragma. Então infla e murcha a barriga e não o tórax, né? Porque a gente respira às vezes aqui pelo tórax, pelo abdômen. Então essa respiração ajuda muito, né, nessa regulação. Outra coisa bem simples são distrações. Então você buscar se distrair, não ficar preocupado ali com as suas alterações fisiológicas, com, né, a ruminação de pensamentos sobre o assunto. Busque distrações, estímulos sensoriais. Tem aquela técnica de segurar uma pedra de gelo na mão, passar uma pedra de gelo no braço, onde é um estímulo intenso, então você tira o foco ali daquela emoção intensa que você está sentindo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, posso trazer aqui um vídeo com algumas técnicas, mas o que eu vou deixar aqui para você
é de você não parar por completo quando você sente uma emoção. Você não parar a sua vida por aquela emoção e tornar ela mais intensa. Ou rejeitar ela, ou negar, ou tentar modificar. Mantenha assim a atividade, mesmo que você reduza, né, a intensidade ali, reduza os seus afazeres, mas perceba que você pode continuar em movimento, você pode conviver com a sua emoção. E aí é importante que você perceba a emoção, então perceba que você está se alterando, as alterações que ela causa, identifique qual emoção, identifique suas emoções. Eu tô sentindo raiva agora, eu tô sentindo medo, eu tô muito triste. Identifique, nomeie a sua emoção, acolha ela, né? Deixa ela ir, ela vai durar um tempo e vai passar, então acolha, você tem direito de sentir a sua emoção. E perceba que você pode fazer uma atividade significativa com essa emoção, continuar em movimento. Então eu posso fazer a ligação para um amigo, uma amiga, dar uma volta com o cachorro, posso ir lavar uma louça, posso tentar, né, praticar essa distração respirando e esperar que eu vou perceber que essa emoção vai enfraquecendo e ela vai passar. Pode ser desconfortável, pode ser intensa, mas ela só está te sinalizando alguma coisa. E quando você pratica essa percepção, esse automonitoramento, você consegue perceber melhor isso. O que ela está te sinalizando e o que você pode fazer. Tá bom? Eu espero ter contribuído com esse vídeo, esse conteúdo para você. Se fez sentido, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até a próxima.